Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema de inquérito policial, do tópico 1 do seu edital, tanto para a gente como para escrivão. A banca está exigindo grande conhecimento sobre inquérito policial. E tem um tópico lá que trata do inquérito policial e o controle da atividade policial por meio do Ministério Público. O controle externo da atividade policial por meio do Ministério Público. Como é feito esse controle dentro do inquérito? Vocês vão saber agora e se cair em sua prova, você vai acertar a questão. Vem comigo. Vamos lá. O inquérito policial, ele tem todas as suas características, mas também pode haver um controle do inquérito policial ou da atividade policial. Não só do inquérito, mas de toda a atividade policial, que se dá de forma ostensiva, por meio da Polícia Militar, e também por meio da atividade investigativa, por meio da Polícia Civil. Então, esse controle da atividade policial pode ser exercido por quem? Também pelo MP, pelo Ministério Público. Por isso que se fala em controle e fiscalização externa da atividade policial. É outro órgão que está fiscalizando a polícia, a atividade policial. E aí, o que ele faz? Ele faz o que esse controle? Ele fiscaliza as forças de segurança, as forças armadas, o braço armado do Estado. No âmbito da União, o Exército, Marinha e Aeronáutica, nas atividades dele. Também, no âmbito da União, a Polícia Federal, a PRF, o DEPEN, todas as forças policiais, os braços armados do Estado. E no âmbito estadual, o Ministério Público Estadual vem fazer essa fiscalização externa da atividade policial, aonde? Em cima da Polícia Militar, no serviço ostensivo, em cima da Polícia Civil, no serviço investigativo, também observando toda a parte do inquérito policial. Então, a banca quer que você vá para a sua prova sabendo o que é essa fiscalização externa da atividade policial. Vamos lá. Nós já sabemos qual é o seu objetivo. É o quê? O controle das atividades das Forças Armadas do Estado, ou seja, tanto do Exército, Marinha e Aeronáutica como das polícias. Então, o seu objetivo é o controle das Forças Armadas do Estado, Agora, ele tem também algumas finalidades. E qual a finalidade desse controle, dessa fiscalização externa? Qual a finalidade dessa fiscalização externa? Ele tem uma finalidade de assegurar a eficiência da atuação policial. Tem também a finalidade de garantir os direitos fundamentais do cidadão. Tem essa finalidade de garantir os direitos fundamentais. Também tem uma finalidade chamada ombudsman ou ouvidor. O termo ombudsman, é um termo de origem que se originou na Suécia, que tem o seu significado como o homem que defende a sociedade, ou o ouvidor, também chamado ouvidor. Veja que esse termo ombudsman, ou seja, o protetor da sociedade, o ouvidor, ele vem sendo, em muitas instituições policiais, vem sendo instalado, vem sendo colocado um ouvidor para atender o público em geral, que se diz o quê? Aquele que se sentiu oprimido, que sofreu uma arbitrariedade, que sofreu um abuso por parte da polícia, por parte de qualquer atuação da polícia. Então, atuando dessa forma, o ouvidor ele está sendo instalado, está sendo instituído em algumas organizações policiais. Em alguns países já existem. No Brasil, tem em algumas polícias, a exemplo da de São Paulo, tem já um ouvidor, que é nada mais do que essa figura desse termo ombudsman. Ombudsman, que é a figura do ouvidor, aquele que é o protetor do cidadão. É um termo de origem sueca, da Suécia, que veio aqui e está sendo instalado dentro desses termos, dentro do conhecimento da fiscalização externa da atuação policial. Então veja, se cair em sua prova esse termo aqui, ombudsman, nada mais é do que o significado dele, aquele protetor do cidadão, o ouvidor. Então, se cair em sua prova, você já sabe. Então veja, tem vários conhecimentos sobre o assunto, fiscalização externa da polícia, da atividade policial. Então, visto isso, nós vamos ver que essa fiscalização que é exercida por quem? Pelo MP, pelo parquet, pode ser visto na sua prova tanto o termo MP, Ministério Público, ou parquet, que é também Ministério Público. Então, essa fiscalização feita pelo Ministério Público, pode se dar de duas formas. De forma difusa, por meio de todos os membros do MP, do Ministério Público, todo promotor de justiça, ele pode, percebendo uma arbitrariedade na atividade policial, percebendo um abuso que foi cometido, ele pode
ir lá e instaurar um PIC, instaurar que é um procedimento de investigação criminal feito pelo Ministério Público. Ele pode também pedir e solicitar que seja instaurado um inquérito policial, então ele solicita que o delegado instaure um inquérito policial. Então pode ser feito dessa forma, entendeu? De forma difusa, por meio de qualquer membro do MP, ou seja, os promotores de justiça, ou de forma concentrada, por um membro específico, ou seja, pelo promotor de justiça, que exerce a função na área criminal. E se ele exerce a função na área criminal, ou se ele exerce a função na promotoria de controle externo da atividade policial, se ele exerce a função na promotoria de controle externo da atividade policial, ou exerce a função de promotor de justiça da área criminal, ele vai exercer um controle externo da atividade policial de que forma? De forma concentrada, Então, quem exerce de forma concentrada é quem? O promotor de justiça da área criminal, o promotor de justiça da atividade policial, de controle da atividade policial. Então, tem essa diferença aí, esse conhecimento aí, que você tem que ir para a sua prova sabendo sobre o controle externo da atividade policial, se dá de forma difusa por todos ou concentrado por meio do promotor que atua na área criminal, ou por meio do promotor que já faz parte da promotoria de controle da atividade policial. E aí nós temos algumas características sobre a atividade, sobre o controle, sobre a fiscalização da atividade, fiscalização externa da atividade policial, que foi bem trabalhada e bem discutida em 6 tópicos, dentro de um trabalho, de um artigo do professor. Ele é pós-doutorado e doutor em Ciências Criminais, também é promotor do Ministério Público de São Paulo. O nome dele é o Tiago Pierebon Ávila. Tiago Pierebon Ávila fez um trabalho que tem no site da PUC São Paulo, que lá ele explica por meio de 6 tópicos como se dá, se vocês quiserem aprofundar mais o tema. Mas para a sua prova de agente escrivão, com esse conteúdo aqui da aula, eu creio que vocês já vão responder bastante questão se cair, né? Se cair esse tema. E também vocês vão ver que a banca só prezando para que não haja cancelamento de questões, né? Anulação de questões, eles vão ter que se ater ao conteúdo da Constituição, que é onde existe o fundamento da fiscalização externa do Ministério Público. Nós vamos ver aqui, né? Então, o primeiro tópico, o professor Tiago Ávila, ele trouxe que, no primeiro tópico, um dos fundamentos, onde é que se fundamenta essa atuação de fiscalização? Na Constituição Federal. Tem lá no artigo 129, você vai encontrar lá no 129, no inciso 7 da Constituição Federal. No 129, inciso 7, vai ter lá que são funções institucionais do Ministério Público. Aí no inciso 7 vai ter lá, exercer o quê? O controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. Então, você tem fundamentação, que é artigo de lei dizendo que isso pode ocorrer aonde? Na Constituição Federal. E qual é a outra lei que diz, que fala das regras de como é feito, fala todos os requisitos onde o promotor deve atuar nessa fiscalização? É o quê? É a lei complementar que trata da atuação do Ministério Público, é a lei complementar número 75, que trata da atuação do Ministério Público. E aí essa lei a gente não precisa estudar porque não cai para vocês, não consta do edital. E aí se a banca aprofundar muito nesse tema, ela vai acabar caindo o quê? Dentro da lei complementar, não pode. Ela vai, creio que, se limitar a perguntar o que consta do artigo 129, inciso 7, que lá afirma que o Ministério Público vai exercer, porque é uma das funções institucionais do MP, o quê? Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. A lei complementar que ele cita lá é a lei complementar do Ministério Público. Que não cai para vocês no edital. Outro tópico, o tópico 2, ele vai dizer lá que esse controle externo da atividade policial é exercido para o quê? Para buscar a eficiência na investigação criminal. Então, buscar a eficiência na investigação criminal. Então, observado, o promotor de justiça ele observa que o inquérito está faltando mais diligências, ele vai e requisita e solicita que seja feita novas diligências. Então, ele solicitando que seja feita novas diligências, e aí o delegado vai fazer novas diligências, isso vai estar, de certa forma, sendo o quê?
sendo um controle externo da atividade policial por meio de quê? Por meio da busca da eficiência da investigação policial. Então, a busca da eficiência da investigação policial é o quê? Corrigir os erros no inquérito policial, corrigir erros, buscar novas diligências. Então, tudo isso vai ser buscado. Outro tópico, o terceiro tópico, ele traz lá, outro ponto importante. Para que não ocorra, vai haver o quê? O controle externo da atividade policial, para que não ocorra o quê? Arbitrariedades. Então, para que não ocorra arbitrariedades, a polícia não pode atuar o quê? De forma abusiva, né? A polícia vai ter que, se diz que prendeu em flagrante, aí o MP pode verificar se houve realmente flagrante, se a prisão foi feita em flagrante delito, se houve o uso da força nos meios moderados, o uso da força nos meios moderados para conter uma injusta agressão, para conter ali aquele infrator só para algemá-lo ou para conduzir até a delegacia, se houve o uso da força dentro dos limites, de forma proporcional. Então, vai ser analisado, vai ser feito a fiscalização externa da atividade policial para não ocorrer o quê? Arbitrariedades. Arbitrariedades de que forma? Por meio do abuso, se houve mesmo flagrante delito, se o uso da força foi feito de forma proporcional, se o policial usou o uso da força de forma proporcional, só para conter ali, para deter o suspeito. Então, tem esses tópicos, com base nesses tópicos aqui, dá para a gente entender bastante de que forma é feito essa fiscalização da atividade policial. Então, no tópico 4, ele traz que o controle externo da atividade policial, né, é feito também para uma melhor investigação criminal, para aprimorar a investigação criminal. Né, de que forma? Buscando documentos. Então, o promotor ele pode solicitar, o Ministério Público pode solicitar documentos, pode ter acesso a documentos na delegacia da investigação, pode ter acesso a livros, Então, vai se buscar tudo isso. Pode também ter acesso até a documentos da perícia oficial para verificar se realmente tem provas que realmente fundamente uma denúncia, o oferecimento de uma denúncia. Então, o MP, por meio dessa atividade de fiscalização externa, o controle externo da atividade policial, ele pode também atuar para que a investigação criminal seja correta, seja de forma certa, com toda a documentação completa, livros, tudo documentado. No tópico 5, o professor ele traz uma característica de que o controle externo da atividade policial também serve o quê? Para a aplicação das políticas de segurança pública. A aplicação das políticas de segurança pública que vai atuar de forma eficiente para conter distúrbios, conter situações de crise, né? Por meio da atuação da polícia ostensiva para a manutenção da ordem pública. Então ele vai atuar e vai ser também, por meio de políticas de segurança pública, implementando isso, vai ser feita essa fiscalização externa do controle da atividade policial. E nós temos como política de segurança pública uma política de polícia comunitária, uma política de tratamento da Lei Maria da Penha, ou seja, Patrulha Maria da Penha. Nós temos diversas políticas de segurança pública que podem se enquadrar nessa fiscalização do controle externo, né, para a implementação dessas políticas de segurança pública. Né. Lembrando, quando do tópico 3 da não arbitrariedade, do uso da fiscalização para saber se houve arbitrariedade ou não, do uso da força, do flagrante, do abuso, tudo isso também está sendo observado aonde? Hoje em dia, na audiência de custódia. A audiência de custódia, que foi implementada e foi tornada obrigatória por meio do CNJ e STF, foi tornada obrigatória e foi colocada em prática, é também um instrumento. Veja só, a audiência de custódia hoje em dia é um instrumento, mais um instrumento de fiscalização, que é onde o promotor utiliza a audiência para fiscalizar, né, fazer esse controle externo da atividade policial. Aí na audiência de custódia ele vai verificar se houve abuso, se houve algum excesso, arbitrariedade. Então ele pode verificar também isso na audiência de custódia. No tópico 6, ele traz a questão de que pode haver o controle externo da atividade policial para impedir esse não
para que não ocorra o arbitramento da atuação policial, por meio de que mecanismos de controle, vai ocorrer mecanismo de controle, a fiscalização dos fins sociais da atuação da polícia, do fim, da finalidade pública. Então, pode-se utilizar também de mecanismos de controle. Um dos mecanismos de controle, a audiência de custódia, que hoje atualmente é utilizada também. Então, tem vários outros meios de mecanismo que estão sendo utilizados. Então, visto esses conteúdos, esse conteúdo aqui, todo esse conhecimento sobre o controle externo da atividade policial, a fiscalização da atividade policial, né, dentro do tema inquérito policial, então você veja que pode haver essa atuação do Ministério Público para fiscalizar. Onde é o fundamento disso? Onde está na lei? Está lá no 129, inciso 7 da Constituição. E no inciso 8 vai constar lá de que também pode o MP o quê? Requisitar, solicitar novas diligências e solicitar também a instauração de inquérito policial. Então o MP solicita que o delegado instaure, solicita. Né? Ele não pode determinar, ele não pode ele mesmo instaurar. O MP instaura PIC, que é o procedimento de investigação criminal. Mas se for inquérito, quem preside é o delegado e quem instaura é o delegado. E quem indicia também é o delegado. Então, visto isso, esse conhecimento sobre o controle externo da atividade policial, e você não vai mais perder na sua prova se cair alguma questão, vamos observar duas questões sobre o tema para vocês fixarem o assunto. Vocês vão ver que as duas questões foram do MP de Goiás e uma do MP do Paraná. Esse tema dificilmente caiu em provas de concurso para agente e escrivão. Dessa vez aí a banca colocou lá no edital cobrando, mas dificilmente caiu. Geralmente cai mais para a carreira jurídica e é um tema até que causa polêmica. Mas vamos ver as duas questões e que se cair na sua prova você já sabe de todo o conteúdo. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos lá para nossas questões. Essas duas questões do MP de Goiás e uma do MP do Paraná. E aí, lembrando também que aqui no canal nós temos a indicação de cursos. Vocês podem comprar esse curso aqui que eu estou mostrando, do Direito Simples e Objetivo, de 70 questões para exercitar mais questões de várias matérias. Né? Caso vocês queiram, apenas R$ 35,00. E aí está aí o curso também para quem quiser comprar. E lembrando, tem o link aqui na descrição do vídeo das nossas questões, link gratuito, um link das questões de forma gratuita. Nessa aula de hoje tem apenas duas questões, porque o objetivo foi realmente levar ao conhecimento de vocês o assunto, o tema de fiscalização externa da atividade policial. Vamos lá, vamos ver as questões, me acompanhe. Vamos lá, na primeira questão nós temos, vamos lá, sobre o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, assinale a alternativa incorreta. Aí, letra A. O controle externo da atividade policial será exercido na forma de controle difuso por todos os membros do Ministério com atribuição criminal, quando do exame do procedimento que lhe for atribuído, e em sede de controle concentrado, controle externo da atividade policial. Correto, né? Letra A, tudo certinho. Nós vimos na aula que controle difuso são por membros, né, de forma geral, por promotores de forma geral do Ministério Público, e o controle concentrado ou específico, o controle concentrado, é feito de forma específica por membros da esfera criminal que atuam na ou por meio da promotoria que fiscaliza o controle externo da atividade policial. Então a alternativa A está correta, a questão pede a incorreta. Vamos ver a alternativa B. Na alternativa B, ele diz: incumbe aos órgãos do Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, examinar na delegacia de polícia autos de inquérito policial, autos de prisão em flagrante ou qualquer expediente ou documento de natureza persecutória penal, né, salvo se estiverem conclusos a autoridade policial. A questão alternativa B está errada nessa parte final, que diz salvo se estiverem conclusos a autoridade policial. E aí a questão avança mais um pouco, porque ela passa, por ser uma questão do MP, ela passa a abordar tópicos da lei complementar, que não é necessário para vocês, mas só para vocês terem o conhecimento sobre o tema, eu quis colocar a questão aqui, porque também a CESP pode perguntar,
e alegar que o candidato tem que ter conhecimento de forma genérica sobre o tema, conhecimento de forma genérica, não só aquele conhecimento básico do artigo 129, inciso 7, entendeu? Então a questão, o gabarito dessa questão é a alternativa B, porque no final dela diz salvo se estiver concluso a autoridade policial. E está errado, porque mesmo se estiver conclusa a autoridade policial, o Ministério Público pode ter acesso aos documentos, aos inquéritos, toda a parte de documentação. Vamos lá, alternativa C agora. C. Aos órgãos do Ministério Público incumbe, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial. E aí? Está correto, tudo certinho. O Ministério Público também é uma das funções do Ministério Público, né? Havendo uma fundada necessidade, ele instaura um procedimento investigatório, que é o PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Na letra D, caberá aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial no registro de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e comunicação, entre outros. Correto. Tudo isso aí o MP pode sim fazer durante a fiscalização. Vamos lá. Agora você já tem um conhecimento. Se for perguntado em sua prova, você vai saber. Vamos à segunda questão. Nessa segunda questão, nós temos que, sobre o inquérito policial, controle externo da atividade policial e poder investigatório do Ministério Público, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Ele também quer incorreta. Vamos lá. Na alternativa A, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício, por requisição do Ministério Público e a requerimento do ofendido em casos de crime de ação penal pública incondicionada. A questão alternativa E está correta, né? Com todo o seu conhecimento que já vem estudando sobre inquérito policial, o inquérito policial pode sim ser instaurado de ofício, a requerimento do Ministério Público, a requerimento do ofendido, mesmo em caso da ação penal sendo incondicionada, né? Vamos lá. Na alternativa B, o membro do parquet é o termo também utilizado para o Ministério Público, com atuação na área de investigação criminal, pode avocar a presidência do inquérito policial em sede de controle difuso de atividade policial. A questão está o quê? Está errada. O nosso gabarito, alternativa B. Alternativa B está errada. Alternativa B está errada porque em momento algum não pode o Ministério Público requisitar a presidência do inquérito policial. Não pode, porque quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Por lei, quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, previsto, bem expresso, na Lei 12.830. Na 12.830 tem lá que quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. E na segunda parte da questão, em sede de controle difuso da atividade policial, também está errado, porque aí não seria um controle difuso da atividade policial. Se o membro ele atua na parte criminal, seria o quê? Um controle específico, concentrado, seria um controle concentrado. Se ele já atua na área criminal, o membro do MP que atua na área criminal, ele faz o controle e fiscalização externa da polícia de forma concentrada. O que atua em outras áreas do Ministério Público, ou os membros de forma geral, pode fazer o controle difuso, né? Então a alternativa B é o nosso gabarito, está errada. Vamos à alternativa C agora. Vamos lá, na alternativa C, no exercício do controle externo da polícia, da atividade policial, o membro do parquet pode requisitar informações a serem prestadas pela autoridade, né, acerca do inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre. Correto, a letra C está correta, tudo certinho. O Ministério Público, que é o parquet, pode requisitar tanto documentos, pode requisitar também que encaminhe o inquérito policial ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, pode requisitar outras diligências também que achar necessário. Já está tudo correto, tudo certinho. Na
alternativa D, o membro do Ministério Público pode encaminhar peças de informação em seu poder diretamente ao juizado especial criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Então veja, tudo certinho, tudo correto, ele pode encaminhar diretamente para a justiça, No caso do juizado também, do juizado para se instaurar foi apurado um crime de menor potencial ofensivo, então ele já quer encaminhar logo para o juizado para que se dê prosseguimento lá por meio de um termo circunstanciado ou por meio de um procedimento de uma queixa-crime lá diretamente no juizado. Então, pode-se o Ministério Público encaminhar. Por quê? Porque o inquérito, nós vimos vocês já estudaram também, dentro das características do inquérito, o inquérito é o quê? Dispensável. Então, o Ministério Público pode dispensar o inquérito, não encaminhar para delegado apurar, mas se ele já tem uma quantidade de provas suficiente, ele pode encaminhar diretamente para a justiça. E aí o inquérito vai ser o quê? Dispensável, vai ser dispensado naquele momento e pode ser encaminhado diretamente para o juizado. Então está certa a letra D. Na alternativa é o inquérito policial. A autoridade policial assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. E no procedimento investigatório criminal, os atos e peças, em regra, são públicos. Correto, tudo certinho. Se o delegado e o pessoal da investigação está fazendo o procedimento investigatório e necessita de manter em sigilo aqueles dados, aquelas informações inicialmente, ele vai assegurar o sigilo necessário para elucidar aquele fato, para apurar um homicídio, para apurar um furto, para apurar uma situação que ele está investigando. Agora, de regra, os atos são públicos, mas se for necessário que se mantenha em sigilo, vai se manter em sigilo, ok? Então, tudo certinho. Ok, pessoal, lembrando também das características do inquérito policial nessa alternativa E, você lembra que o inquérito ele vai ter as características de ser escrito, de ser sigiloso, de ser, ao mesmo tempo, dispensável, de ser inquisitivo, de ser oficioso, ou seja, obrigatório. Agora, lembrando que esse sigilo do inquérito policial, ele é, de certa forma, é um sigilo que ele pode ser levantado, pode ser deixado de lado, a depender dos critérios que o delegado utilize, com base no artigo 20 do CPP. Então, esses critérios aí de ser sigiloso, ele pode ser sigiloso, mas ele também tem os seus atos públicos. Então, ele é sigiloso quando for necessário ao caso, quando o caso assim exigir. Quando o caso assim exigir, ele é sigiloso. Quando não for necessário o sigilo, os seus atos continuam sendo públicos, os seus atos são públicos. Então a alternativa E está certa. Vamos lá. Deus abençoe, muito obrigado, curte, compartilha, deixa aquele like e até a próxima aula e vamos junto e forte até a aprovação da Polícia Civil da Paraíba. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Valeu!